E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo podcast da temporada Nunca é Tarde. Vamos mostrar que nunca é tarde para você se reinventar profissionalmente, começar algo novo, com novas oportunidades e desafios. Conversaremos com profissionais sêniores de diversas áreas que deram uma guinada em sua vida pessoal e profissional, mostrando que não existe limite de idade para ir em busca de novas oportunidades, seja por prazer, diversão, necessidade ou visão empresarial. E atendendo a pedidos, pessoal, agora estamos com Nada de Pânico também no YouTube. Então, além de você poder seguir a gente nas principais plataformas de podcast, você pode dar o seu like no YouTube, pode clicar o sininho para não perder nenhum episódio e, claro, fazer seus comentários lá também. Além disso, contamos com a sua ajuda para compartilhar, esse podcast com seus amigos, parentes, vizinhos, enfim, para o pessoal que pode se beneficiar das informações que a gente está trazendo aqui, tá? Eu sou o Ricardo Mandel, sou o host deste podcast e tenho aqui comigo hoje a presença do Eduardo Conde, do Rio de Janeiro, do Michel Girardias, do Rio de Janeiro, e do Rui Cunha, de Valinhos. E nesse episódio, vamos ter o grande prazer de receber do Rio de Janeiro, Cristiana Antunes, formada em Direito pela Federal do Rio, com uma carreira como advogada na L'Oréal e hoje empreendedora no Espaço Tausen. Então, vamos lá, Cristiana. Você tinha uma carreira de advogada numa grande empresa multinacional e resolveu formar um Espaço Tausen, uma coisa diferente. Como é que foi essa mudança? Conta isso pra gente. Olá, gente, boa tarde. Primeiramente, muito obrigada aí pela oportunidade de estar com vocês. Espero contribuir bastante com o trabalho de vocês, tão interessante, com as pessoas que forem assistir vocês, para se empoderarem, de quem elas são e poderem repensar suas vidas e serem felizes com o que desejam fazer e põem em prática. Sim, Ricardo, eu criei o Espaço Tausen, após uma transição de carreira que eu fiz faz 11 anos, em 2012. Eu sou advogada de formação, sempre trabalhei no meio jurídico, em grandes empresas, a L'Oréal foi o meu último trabalho, e tinha o sonho de trabalhar com terapias, de forma geral, de ter um acesso mais próximo ao ser humano, trabalhar mais com as energias, com as necessidades mais próximas das pessoas e menos das corporações. E foi esse amadurecimento pessoal e principalmente dos meus princípios, meus valores, que foram aos poucos, com o passar da idade, da experiência e até mesmo do mundo corporativo, que foi me levando a entender melhor quem eu era e qual era meu propósito maior de vida. E isso foi gradativamente acontecendo até que a transição ocorreu em 2012, faz 11 anos. E, Cristiana, como é que foi como é que era antes da transição? Qual era o papel que esse seu lado mais ligado às terapias, aos assuntos mais espiritualistas, a esse lado ligado enfim, a parte oriental, a filosofia oriental, tudo isso. Como é que você convivia com isso? Qual era o papel disso na sua vida? E quando foi o momento o ponto de inflexão, o momento que isso passou, que era secundário, passou a ser passou para o plano principal da sua vida e você decidiu que tinha que mudar? Então, primeiro só ajustando aí um detalhe. A questão das terapias, elas não envolvem necessariamente, nenhuma parte espiritual, para começar daí, porque assim, a acupuntura é uma pós-graduação que qualquer profissional que trabalhe na área de saúde pode fazer. O reiki é uma terapia energética, sim, mas, por exemplo, o reiki está no SUS, os hospitais já recebem reikianos para trabalhar com os pacientes. Constelação familiar, com que eu também trabalho, o próprio Tribunal do Rio de Janeiro tem juízes que já estão aplicando para dirimir conflitos, principalmente conflitos familiares, separações, coisas assim. Então, assim, isso é muito mais terapêutico do que espiritual, para começar. Agora, toda a minha essência veio do lado espiritual, sim. Desde muito jovem, eu gosto muito dessa área mais sutil da vida, entendeu? Eu sempre li muito sobre assuntos ligados
a parte oriental, a parte indiana, a um pouco de teologia, filosofia, essência humana, percepção mais intuitiva das pessoas, inteligência emocional. Tudo isso sempre me chamou muito a atenção desde muito pequena, muito antes de mundo corporativo, profissão, criança mesmo. Astrologia e astronomia, isso em 7, 8, 9, 10 anos, eram coisas que eu tinha interesse, inclusive, em ler. Então, não tinha nada a ver com profissão, era alma mesmo, era uma coisa muito pessoal. E sempre paralelo a qualquer trabalho que eu tive, faculdade, colégio, eu sempre gostei muito de ter isso ao meu lado, de ter essa influência mais holística, mais global das coisas, com mais percepção da essência humana, entendeu? Dos pensamentos, das emoções, da influência disso na vida das pessoas. Inclusive, uma das dúvidas que eu tive quando eu estava para escolher a minha profissão era se eu ia fazer 3 coisas: se ia ser direito, se ia ser jornalismo, comunicação social, ou se ia ser psicologia. E nas 3 eu tinha sempre a mesma percepção intuitiva. São três profissões totalmente diferentes. Mas na minha ingenuidade, lá dos meus 15, 16 anos, elas tinham algo em comum, porque em todas eu poderia trabalhar um pouco com um pouco do coração, da emoção, da ajuda ao próximo. No direito, eu imaginei que eu pudesse defender mais as pessoas, olhar mais as dores humanas. Na psicologia, entender melhor da psique humana. No jornalismo, falar, me colocar, ter um posicionamento assim mais pessoal, que pudesse ajudar em alguma coisa. Sempre esse foi um pouco que me norteou nas minhas opções, entendeu? Por exemplo, eu nunca tive problema com matemática, química, física, até gosto, todos vocês aí devem ser engenheiros, devem ser dessa área, mas isso era uma coisa que eu tinha certeza que eu nunca faria, porque ia me distanciar muito dessa minha necessidade pessoal de ter contato, sabe? De ter muito contato humano, de entender a mente do outro, de entender por trás do que os olhos leem. Era uma coisa mais profunda. Então, isso eu já sabia desde sempre. E aí, isso foi me levando. E acabei fazendo direito por acreditar que poderia ter sido um pouco diferente o meu posicionamento. Mas a vida me colocou indo para o lado mais empresarial, mais business, e a coisa foi criando esse contexto que um dia fez-se a transição por força de não ser uma coisa muito alinhada com a minha verdadeira essência. Então, Cris, interessante. Antes de chegar na transição, nós vamos falar muito sobre isso. Por sinal, tudo isso que você deu, essa pincelada do que você faz hoje, a minha esposa e minha irmã são seguidoras do Nada de Pânico. Elas vão adorar esse episódio. Estou curioso para ver se eu acabo entendendo aqui o que é tudo isso, porque eu não entendo o que elas falam. Vamos ver. Mas eu queria saber, antes de você chegar na transição, né? Você disse que se formou como advogada e foi para o mundo empresarial. Conta o seu dia a dia antes, né? Como é que era sua vida, o que né? Você gostava daquilo? Acho que alguma coisa do que você fazia te levou a mudar. Vamos tentar entender o que você fazia, então. Só antes de você responder, Cristiano, eu vou emendar uma pergunta em cima disso. Se você se decepcionou com o direito. Ótimo. Okay. Perfeito. Posso responder? Vocês querem colocar mais alguma coisa? Pode falar. Eu não me decepcionei com o direito, muito menos comigo. O direito é o direito, do jeito que ele é. Apenas isso. A diferença é que eu entrei para o mundo do direito, né, para as ciências jurídicas, muito jovem. Eu tinha 16 para 17 anos, assim. Então, eu não culpo o direito, muito menos a mim. Foram circunstâncias, como eu disse na resposta da primeira pergunta que vocês me fizeram, eu tinha opções, eu escolhi o direito, e em todas elas eu tinha uma intuição do que eu gostaria de fazer com essas carreiras. E todas convergiam para o mesmo estilo, que é o meu valor, que é a minha essência. E só que em todas elas eu poderia me decepcionar, entre aspas, ou poderia ter sido diferente. Porque, na verdade,
é como você coloca quem você é naquilo que você faz, entendeu? A questão é que no direito, por ser uma profissão que permite você ter muitas vertentes de trabalho, né? Você pode fazer concurso público, você pode trabalhar em empresa, você pode ser de escritório. No escritório, você pode trabalhar em em família, pode trabalhar em tributário, comercial, enfim. É um leque de opções, entendeu? Parece que são várias profissões dentro de uma só. E calhou de acontecer que o meu primeiro emprego veio logo em seguida que eu me formei, e foi até um assunto muito interessante dentro do direito, que foi trabalhar com propriedade intelectual porque eu fui logo trabalhar numa gravadora. Eu trabalhei no grupo da Time Warner, no grupo na Warner Music. Eu trabalhei uns 4 anos lá. E foi o meu primeiro emprego. Eu entrei como advogada júnior lá. E era, assim, um ambiente bem mais descontraído do que o mundo corporativo clássico, né? Eu trabalhava com artista, com contrato artístico, conheci um monte de gente, Kid Abelha, o Rapa, o Titãs. Então, assim, tinha um glamour, tinha uma leveza, e essa leveza me preenchia, porque tinha mais ligação com o meu jeito mais solto de ser, mais leve de ser. E isso foi bacana. Mas aí a vida foi me levando, eu cheguei lá, fiquei um tempo, aí naquele momento de carreira que você precisa fazer certos saltos quânticos, né? Subir o degrauzinho lá da escada, eu disparei os currículos, fiz uns contatos e logo já fui chamada para entrevistas, aí fui formar o jurídico da Supervia, eu trabalhei na Supervia também, a antiga Fumitrens, eu montei o jurídico de lá, eu era advogada de lá também, fiquei lá um tempo, mas ali começou a perder um pouco o glamour, porque começou a ser uma coisa de empresa mais clássica, né? Aquela coisa mais formal do jurídico. Mas como eu estava querendo decolar, eu ainda não imaginava que eu ia um dia trocar de profissão, porque não é simples, né? Vocês sabem que não é um piscar de dedos, não é um piscar de olhos e um estalar de dedos. Mas ali foi o meu primeiro emprego que eu vi uma realidade diferente, né? Uma coisa mais corporativa, porque a Warner me permitiu ainda trabalhar num direito muito lúdico, muito leve. E já lá eu comecei a trabalhar com coisas mais densas dentro do direito, mesmo dentro do direito empresarial, inclusive com responsabilidade civil, dos trens, entendeu? Acidentes de pessoas, coisas que não vêm ao caso, assim, bem densas. Coisas pesadas, né? Coisas pesadas, porque a gente via cada coisa que, se eu te contar, aqui não é o caso, né? Não faz nem bem ao serviço que vocês prestam. Mas, então, aí eu fiquei pouco tempo lá, acho que não fiquei nem 2 anos, e aí fui para a L'Oréal, onde eu fiquei 17 anos, mais ou menos, trabalhando lá. Não, uns 15 anos trabalhando lá. E lá é que foi, assim, a minha ascensão dentro da minha profissão, né? Total. Foi muito interessante. E como eu tinha experiência muito com a parte civil, muito com a parte contratual e também com propriedade intelectual e industrial, essa área ficou para mim. Eu fiquei responsável pela parte civil, entendeu? E aí foi levando. Eu gostava muito das pessoas de lá, são meus amigos até hoje, e a gente começa a ganhar dinheiro, né? Isso também mexe com qualquer um, não tem como dizer que não sejamos hipócritas. A gente vai ganhando idade, ganhando experiência dentro de uma profissão, ganhando dinheiro, ganhando independência, e às vezes a gente se acomoda e esquece um pouquinho os sonhos. Mas eu não sou assim, eu sou uma pessoa muito movida por mim mesma, sabe? Pelo que eu sinto. Eu não sei se pela metade, se tá bom, se não tá bom, não tá, e vamos fazer ficar, entendeu? Eu sou muito assim. E como eu sou muito assim, eu sou muito visceral na minha vida, eu não me permiti ser mais uma pessoa que deixou alguma coisa passar para trás, porque criou uma embalagem, criou um rótulo, criou uma imagem, criou um nome, e que isso não pode ser tocado. Não, a única coisa que não pode ser tocada é o meu coração ser infeliz. Para mim, a única coisa que não rola, que não bate. A gente tem que ser feliz, né? Não adianta. Exato. A gente tem que olhar. A gente tem que ser feliz. E a gente nasceu por um propósito. A gente tem apenas que descobrir qual é. Entendeu? Porque o atleta, o músico, o empresário, o empreendedor, ninguém é melhor do que ninguém. São papéis importantes dentro da sociedade que, se todos fizessem de acordo com a sua própria essência e sua própria
satisfação pessoal, o mundo estaria muito melhor. As pessoas estariam muito mais felizes, muito mais entregues para o que elas fazem e para o que elas são. E talvez a gente tivesse uma sociedade muito mais estável emocionalmente e com uma leveza muito maior, né? E não com tantas coisas meio duvidosas que a gente vê hoje em dia. Entendi. É isso. Michel, você ia Respondi? fazer uma colocação? Tem uma pergunta. Cris, todos nós trabalhamos aqui numa empresa que foi uma das precursoras do trabalho home office. Eu, particularmente, comecei a trabalhar home office desde 2013, né? Ui! Com bastante tempo. Pô, Com a pandemia, boa sorte né? você. Isso aí, pois é, a gente teve que passar por um aprendizado, né? Mas com a pandemia isso acabou virando uma coisa muito popular. E aí e um efeito colateral que a gente pode falar que foi bom, as pessoas perceberam o seguinte: conseguiam se trabalhar home office, né? A pessoa tendo produtividade e qualidade de vida. E foi uma das coisas que você comentou no Esquenta do podcast, né? Você falou muito qualidade de vida. Em relação à qualidade de vida, duas perguntas. Primeiro, na tua troca, no teu switch de carreira, né? Isso era uma das coisas que você estava buscando também? Tipo assim, satisfação pessoal, qualidade de vida? E a segunda pergunta, é algo que você tenta refletir nas pessoas que você toca com o teu trabalho, que você orienta, que te seguem, por exemplo, em redes sociais? Só antes de responder, te perguntando para entender melhor, ao final da sua pergunta, se é uma coisa que você compartilha, que você ensina esse valor para as pessoas que interagem contigo, se você... Porque tem muita gente que associa qualidade de vida, mas às vezes não tem uma percepção real do que é isso. Sim. Entendeu? E isso, quando a gente estava conversando antes do podcast, né? Isso, para mim, foi uma coisa que você falou de uma maneira muito, muito óbvia. Poxa, qualidade de vida é isso, isso e isso. Então, era mais ou menos isso que eu queria buscar. Então, como terapeuta, o meu papel não é impor quem eu sou a ninguém. Muito pelo contrário, é ajudar a pessoa a se descobrir e a ver quem ela é. Então, eu não posso nunca falar, não, vai lá, faz uma transição de carreira, é maravilhoso, a gente consegue, pô, super empoderador, bacana, vai lá, se vira, faz. Não, porque às vezes não é essa a vontade da pessoa, não é para isso que ela veio, ela acha que é isso, ela precisa descobrir partes nela para que depois ela possa ter autonomia e a própria autorresponsabilidade de decidir por si só a sua própria vida. Então, eu nunca falaria isso, e nem respondo perguntas tipo assim, o que você acha? Faço isso ou faço aquilo? Eu uso técnicas, eu uso trabalhos, eu uso ferramentas para que a pessoa chegue na resposta que ela precisa ter, porque a resposta dela é dela mesma. A gente só ajuda com que ela tenha clareza de quem ela é e o que ela veio fazer aqui. Essa é a parte de impor qualquer tendência, nada tendencioso. Pelo contrário, a tendência é fazer com que a pessoa se descubra e seja quem ela mesma. E quanto à questão da qualidade de vida, total. Um dos motivos principais que eu comecei a pensar, a amadurecer uma transição de carreira, isso eu não vou te dizer que foi por pouco tempo, não. Se não me engano, pelo menos uns 3 ou 4 anos fazendo desde a sementinha até a árvore, sabe? Até o último dia, até o bye-bye, tô indo, e desde o dia que isso passou como uma vozinha muito longínqua pela minha cabeça, uma possibilidade lá no fim do túnel, meio remota, esse delta T aí, esse espaço de tempo, foi mais ou menos aí de 3, 4 anos, com certeza. Com certeza. Deixa eu entender essa transição, então, Cris. Porque você estava no mundo corporativo, disse que estava financeiramente muito bem, não sei, realizado ou não com a profissão, e esses 4 anos amadurecendo a ideia de mudança, como é que foi? Conta mais em detalhes isso e como é que foi você realmente sair de onde você estava para começar um novo negócio? Teve começo lento no novo ou
Você saiu de um e começou outro? Então, deixa eu aproveitar rapidinho e colocar mais uma perguntinha junto nesse momento. E como é que foi o esquema de família e amigos? Como é que foi a reação? Eles te deram suporte? Deixa eu só não esquecer as perguntas. Uma é da família e a outra... Não, como é que foi você começar no novo negócio? Você parou de receber e falou, agora eu estou sem nada, eu vou ter que começar tudo do zero. Não, isso é uma longa história. Vamos, então, aqui responder ao Rui. Então, Rui, eu parei onde eu estava dizendo que eu fiquei uns 4 anos fazendo esse amadurecimento e essa transição. O que acontece? Muito antes disso, eu já não estava mais satisfeita como advogada. Eu já sabia que aquilo não estava mais me preenchendo. Eu me peguei em vários momentos, pegando meu carro, saindo de casa e olhando assim as pessoas correndo na lagoa, aquele dia lindo, aquela sensação de que eu estava muito prisioneira de uma coisa que não me preenchia mais, que eu não era mais feliz no que eu estava fazendo e eu estava vivendo pelo menos 12 horas do meu dia em função de algo que já não preenchia mais meu coração. Aí você dorme e acorda, fica 10 horas, 12 horas do seu dia entre se arrumar, tomar banho, sair, comer com pressa, ir para o trabalho, pegar trânsito, trabalhar, receber tarefas, resolver coisas, sair de lá cansado e virar isso dia após dia, semana após semana, a troco de dinheiro praticamente. E isso começou a falar, isso não desce para mim, eu não consigo me contentar só com isso, não é valor para mim. Eu prefiro recomeçar a minha vida do zero, ganhando muito menos, restabelecendo padrões, mudando situações na minha vida pessoal, e feliz, deitando a cabeça no travesseiro e acordando com leveza. Isso, para mim, tem mais valor. Então, como eu não estava mais feliz, não era com a L'Oréal, era com a minha vida. E eu nunca coloco culpa na L'Oréal, no direito, que nem o Ricardo perguntou, nisso, naquilo. É apenas eu, quem eu sou em relação ao que eu faço. Tá de acordo? Tá condizente? Tá, beleza. Não tá? A gente tem que mudar e tem que fazer ficar. Então, eu não era mais feliz como advogado. O que me fazia ir trabalhar todos os dias eram 3 coisas. O receio, que ainda existia, do que eu vou fazer, o que eu exatamente quero e se vou conseguir fazer. Um filho para criar, que meu filho era pequeno nessa época ainda, criança. E os amigos que eu tinha na L'Oréal, eu ia para vê-los. Trabalhar a consequência. Acreditem nisso, eu juro. Acredito. Pode saber que eu poderia dar um bom... É verdade. Que estavam ali naquele lugarzinho comigo e contar uma piada e rir um pouco e sair para almoçar com eles e desabafar com eles e botar para fora, porque a gente era uma família, né? Parecia a grande família ali, todo mundo sabia da vida do outro, todo mundo desabafava com o outro. Não era essa coisa muito... Ainda bem que ainda tinha isso no meu jurídicozinho, era uma bagunça, nós éramos amigos. Então, assim, eu desabafava com eles, eu tinha-os como amigo. Então, é como se eu estivesse indo meio que para um ambiente social dentro do meu trabalho. E trabalhar era uma consequência da honestidade com que eu faço as coisas. Eu trabalhava, entregava tudo dignamente, bem, nos prazos, mas eu fazia no automático, assim, tipo, sem querer mais produzir com alma. E eu ia por ir, voltava por voltar e pronto. Acabava o meu dia, eu esquecia, no dia seguinte tudo de novo. Mas isso foi me adoecendo. Eu comecei a ter estresse, eu comecei a ficar muito ansiosa. Uma coisa que nunca existiu na minha vida, nem depois que eu saí da L'Oréal, nunca mais aconteceu. Eu quase tive um princípio de síndrome do pânico, porque eu comecei a me sentir meio sem saída, aquilo foi me sufocando. E eu sou uma pessoa muito bem resolvida comigo, eu não me faz bem, eu resolvo, mas aquilo já estava durando em mim há muito tempo, já estava me fazendo mal. Então, por isso e por vários motivos, eu falei, basta, eu não sou essa pessoa. Aí eu olhei a minha idade, eu ainda tinha 30 e muitos anos, nem 40, porque quando eu fiz a transição, eu tinha 40, ia fazer 40, estava fazendo 40 anos. Então, todo esse processo doloroso aconteceu antes dos 40, e eu ficava pensando, quantos mais 10, 15, 20 anos eu vou ter dentro disso até me aposentar? É muito chão pela frente.
E até lá, eu vou estar destruída, vou estar arrebentada, vou estar de cabelo branco, vou estar adoentada, vou estar tomando remédio para acordar, o outro para dormir, o outro para isso, o outro para aquilo. Eu, não. Quem são os seus valores, Cristiane? Eu perguntava para mim. Dentre uma mão de 5 dedos, dinheiro e poder estava tipo no último, assim. Eu prezava primeiro a minha saúde física e mental e continuo isso independente do que aconteça na minha vida. Isso, para mim, é um valor inegociável. É estar íntegra com saúde física e mental. Segundo, estar feliz comigo mesma. Terceiro, fazer alguma coisa onde eu me sinta literalmente útil para a humanidade, para as pessoas e para o ambiente onde eu vivo. E quarto, estar bem com os meus amigos e com a minha família. Quinto, é ter uma profissão que me dê muito dinheiro, que me faça isso ou aquilo. Eu tenho valores pessoais, familiares e pessoais mesmo, muito maiores do que os externos. E os meus valores internos, eles são muito fortes comigo. Então, eu não pude passar por cima deles. E eu passei por muitos anos criando um pseudo-mundo, né? Corporativo, business, viagem, dinheiro, carro trocado todo ano, sobrando no final do mês, morando onde eu queria. Lindo, isso eu acho ótimo. Desde que você esteja muito feliz e muito consciente de fazer isso e de ser essa pessoa. Mas Cristiana, me atendia mais. Sim, Eduardo. Esse processo é muito bacana o que você está falando, acho que é muito importante essa questão de valores, mas esse processo que você passou, qual foi o ponto que você parou de remoer, que você acordou para isso e você planejou, isso é uma coisa planejada, passo a passo, você botou no papel... Fez as continhas, eu não sei, eu caí um pouco aqui, não sei se o pessoal já perguntou como é que foi, como é que você apresentou isso para sua família, como é que foi a reação. Ainda vou falar. Por último, qual foi aquele ponto que não tem volta? Porque você deve ter tido uns vais e vens, assim, não vou mais, ou desistir, não vou desistir. Aquele ponto que que não tem volta, que você passou dali e não tem volta. Eduardo, anota todas essas pequenas colocações para eu não esquecer nenhuma, porque é muita coisa. E o Ricardo também. Deixa eu falar da família. Primeiro planejamento. Deixa eu terminar. Segura essas perguntas. Eu vou agora... Eu falei, acho que respondi a pergunta do Rui, né? Agora eu vou acrescentar a parte que o Ricardo tinha me perguntado. Isso. É sobre a família. E aí como você foi a reação, esses pontos. Eduardo, você não perdeu nada. Eu comecei a responder quando você voltou. Tá bom. Eu ainda não falei essa do Ricardo. Então, Ricardo, a minha família, o Eduardo conhece a minha família. A gente é muito unido e assim, hoje eu me sinto uma pessoa muito responsável, um polo de conexão familiar muito grande. Graças a Deus, meus pais estão vivos, são lúcidos, são pessoas saudáveis, minha irmã, meu filho, tal, meu tio, minha pequena família, as pessoas mais próximas, a minha família íntima é pequena, nós somos 6, 2, 4, 5, eu considero 6, 7 pessoas no máximo, mas pai, mãe, irmã, filho, basicamente. Então, a gente sempre foi muito unido. E eles sempre confiaram muito em mim, os meus pais, desde muito pequenininha, porque eles já percebiam que eu era uma criança muito madura, muito responsável, muito consciente, muito espiritualizada, com uma visão, e que as coisas sempre para mim vieram para o bem. Então, e isso é uma coisa que eu carrego dentro de mim. Eu não tenho medo da vida, porque eu sei que tudo que chega para mim chega para o bem. Então, eu tenho essa crença empoderadora que é extremamente forte dentro de mim. E isso abre caminhos, porque quando a gente acredita a gente programa uma energia mental e um padrão que a gente faz acontecer. E os meus pais sempre confiaram muito no meu taco, vamos dizer assim. E hoje até, inclusive, eu sou uma pessoa que sou muito agregadora dentro da minha família, eu sou muito responsável por alguns insights, por algumas coisas que acontecem que passam por mim, entendeu? Eu me sinto responsável, inclusive, por dessa forma. Então, eu nunca tive problema familiar. Meu pai era um cara que ele amou o que ele fazia como trabalho, ele é engenheiro, de administrador de empresa, trabalhou também em grandes empresas, e ele adorava isso. Ele fala, minha filha, eu não ficaria um dia em lugar nenhum que eu estive se eu não estivesse feliz. E eu acredito muito nisso. Então, eu nunca tive essa, sua louca, sua não sei o quê. Pelo contrário, muitas pessoas do mundo de fora é que falavam, sério, você vai fazer isso? Mas você tá louca? Você tá louca, você não sei o que lá. Aí eu falava assim para as pessoas,
eu nunca fui louca, eu não estou louca, eu não faço nada sem planejamento na minha vida, eu sei exatamente onde eu coloco os meus pés, eu sou, não sei, vocês não entendem de astrologia, eu acredito, mas eu sou virginiana. Virginiana é terra, é pé no chão. Eu não faço nada com a cabeça nas estrelas, eu faço as coisas que devem seguir um caminho. Tem começo, tem meio e tem fim. As coisas não são no oba-oba, não. Né? Elas são planejadas. E agora eu vou entrar na pergunta do Eduardo, fazendo esse link para explicar como que foi essa transição amadurecida e responsável até a gente fazer a transição final. Então, foi isso. Minha família nunca tive problema algum. A minha mãe, o Eduardo conhece, é um pouco mais assim, ai, meu Deus, ela ficou um pouco ressabiada, um pouco preocupada, mas não de dizer, de achar, de fazer cena, de vitimização, sua louca, não. Ela, minha filha, você tem certeza? Não sei o que, ela falou um pouquinho. Agora, meu pai falava, deixa ela, eu confio nela, deixa ela. Minha irmã não se metia também, não tinha porquê, o meu filho era uma criança, tinha 9, 10, 11 anos nesse período de transição, então não tive muitos problemas quanto a isso. E, pelo contrário, alguns amigos e amigas da época fizeram justamente ao contrário, falaram assim, Cristiana, você não é louca, não, você é a pessoa mais sã que eu conheço, eu te invejo, eu vou fazer isso um dia. Então, eu tive esses dois comentários, né, como pilares que eu ouvia muito. De um lado, eu ouvia, nossa, sua louca, o outro eu ouvia, parabéns, vai fundo, quando eu crescer, eu vou ser assim. As pessoas vai atrás dos seus sonhos, vai atrás dos seus sonhos. Com certeza. Então, foi isso. E, Eduardo, refaz suas perguntas aí, porque... É o planejamento. Você planejou, acho que você já respondeu, né? Se você planejou, como é que isso foi muito detalhado, se você não, como você falou, você não entrou de cabeça, né? Não, você planejou tudo. Teve momentos, assim, de você querer parar com o processo e voltar atrás? Não, só tive medo. E qual foi o ponto de não tem mais volta? Aquele ponto que você passou dali, você não tem mais como mais voltar. Eu sou essa pessoa. Quando as coisas em mim chegam, é porque elas já passaram por todas as análises, psicológica, emocional, mental, comportamental, oportunidades, visão, mundo, objetivo. Como eu te falei, eu sou muito pragmática. Eu adoro espiritualidade, trabalho com terapia, sou muito humana e humanizada, mas eu sou extremamente pragmática. Eu não sou cabeça na lua, eu sou muito pé no chão. Então, sem dúvida, esse ponto aí volta, quando eu decidi, não teve mais volta e nunca teve. E eu não me arrependo em 12 anos de nenhum dia do meu processo de transição. Quando eu decido, e eu boto para acontecer, porque quando eu decido, já está mais do que trabalhado internamente. Não é uma decisão que eu vou fazer. Mas espera aí, não vi, não pensei. Não, eu boto tudo nas ordens, encaixo as etapas, passo por todas, sofro, choro, esperneio, tudo no meu canto, vejo, analiso, estudo, pesquiso, vejo, volto, vou. Quando eu falo, gente, acabou, acabou. Começou, começou. E assim está tudo bem. Sim é sim, não é não, e está tudo certo, entendeu? Eu sou muito direta, muito reta nas minhas coisas. Então, não teve nenhum momento de volta, Eduardo. Teve sim o que nós conversamos aí nos bastidores, que eu te falei que eu prestei uma ajuda, e depois vocês podem perguntar sobre isso. Mas, intimamente, em nenhum momento eu pensei em fazer, em mudar quem eu sou e o que me faz feliz. Eu perguntei no sentido de emoção mesmo, você achar que não ia dar certo e resolver voltar atrás. Nunca tive medo de não dar certo. Uhum. Eu tive medos no sentido de, de ansiedades durante o processo, porque são muitas etapas, né? E aí isso vai te deixando ansiosa até você se preparar emocionalmente para o dia D. Só nesse sentido que eu tive essa ansiedade, mas nunca foi nada de dúvida do que eu queria. E financeiramente? Eu não sei a quem eu atendo. O Eduardo, eu acho que ainda está com mais perguntas. Eduardo, continua aí suas perguntas que depois os meninos fazem. Anota aí, gente, que aí a gente não se perde. Bom, teve alguma coisa que você não esperava encontrar nas suas novas atividades, que você achava que ia ser de uma forma e foi completamente diferente, para o bem ou para o mal? Sim, vou falar sobre isso. Lembrei o que você também perguntou. Como eu fiz a transição, como é que foi o processo de passo a passo, né? Isso, como é que eu me estruturei de todas as formas.
foi da seguinte forma. Primeira coisa é como é que eu vou viver? Porque a gente ainda paga a conta, né? E isso é uma necessidade. Uma mulher adulta, eu estava separada, eu não estava casada mais, eu tinha um filho de 11 anos, e como que eu ia me estruturar? Eu, inclusive, tive que ter, né, uma conversa com meu ex-marido, que nós não temos nenhum problema, a gente se respeita e se trata bem, a gente tem uma relação bem amistosa, nenhum problema. Nunca mais tivemos absolutamente nada, mas temos uma relação educada, amigável, que dá para a gente sentar para conversar de boa, inclusive em função do nosso filho. Eu conversei com ele, eu falei que a gente precisava almoçar, que eu tinha essa vontade. Ele falou, eu conheço você, eu sei que você não fazia isso muito, muito feliz, mas daí você tomar essa atitude, isso é um passo a mais. Você já pensou sobre isso, já pensou sobre aquilo, já viu isso, já viu aquilo? Aí eu falei, olha, já vi. A minha ideia, eu vou conversar o que eu contei para ele, que na verdade é respondendo a pergunta do Eduardo. Aí eu contei para ele que a minha ideia era tirar pelo menos uns 2 anos para me estabelecer, que dentro desses 2 anos eu teria como dar uma enxugada nos meus gastos. A pensão que ele dava para o meu filho era muito boa e muito suficiente para mantê-lo e manter basicamente a casa. Então, eu tive, isso é uma verdade, essa prerrogativa, esse conforto. Nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem alguém para ajudar a pagar as contas, nem todo mundo tem pai para o filho, nem todo mundo tem um pai que ganhava muito bem, que tinha condição financeira para dar um suporte excelente para o filho e ainda segurar a casa por um período. Então, isso, claro que pesou. Não vou ser hipócrita, pesou. Conversei com meu pai, vi que o meu pai estava me apoiando nesse sentido e que também estava numa condição de vida tranquila, equilibrada, e que poderia eventualmente me ajudar. Isso também me deixou confortável. Eu tinha minhas economias, porque eu ganhava muito bem, eu não gastava nem metade, e eu ainda tinha a pensão do meu ex-marido para o meu filho, que ainda somava com o que eu ganhava, então eu tinha o meu pé de meia, que chama, né? A gente diz assim. E eu ainda tinha muitos anos de L'Oréal. E uma das minhas estratégias, você vê, Eduardo, como foi tudo muito pensado. Uma das minhas estratégias era conversar com o meu ex-chefe, que era diretor jurídico de lá, eu era gerente jurídico, ele era o diretor. E como eu trabalhei muitos anos lá, eu fiz muitos amigos, eu era uma pessoa muito benquista lá dentro, eu prestava um serviço muito decente, muito bacana, eu poderia, eventualmente, tentar pedir, explicar que eu não estava indo para a concorrência, explicar que eu não estava barganhando cargo, que eu não estava fazendo joguinho entre concorrência, que eu não estava fazendo... que era uma coisa muito íntima. E ele acompanhou o quanto eu falava de terapia, o quanto eu fazia de cursos e de formações paralelas ao trabalho. Ele sabia que essa era uma essência minha. E eu falei que eu estava realmente precisando tomar uma atitude na minha vida. E quando eu fui conversar com ele, a maior ansiedade, Eduardo, se você perguntou do processo, foi nesse momento. O que eu falaria para o meu chefe justamente para mostrar tanta verdade a ponto dele fazer o que eu queria que ele fizesse, que era me demitir. E aí eu saí de lá ainda por cima com um dinheiro bom. Então, assim, as coisas se somaram, entendeu? O momento mais tenso da jornada foi justamente eu trazer tanta verdade no momento certo, na hora certa, com todos os seres de luz me abençoando para que fosse aquele momento onde o meu chefe estivesse de bem com a vida, quando ele estivesse descansado, quando tiver tudo, condições normais de temperatura e pressão, exatamente aquele momento chave. Era esse que me deixava Você fez o mapa astral do dia certo para ela falar com ele? Olha, eu rezei para todos os santos, fiz tudo que era possível. Eu só sei que chegou o dia D. Eu me lembro que foi em fevereiro de 2012. Foi um pouco antes do carnaval. E eu sentei para conversar com ele, né? E aí, coração tum, 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 na boca. E aí o papo foi, eu fui mostrando para ele. Primeira reação dele. Minha filha, você tem certeza disso? Ele era muito patriarcal, sabe? Um chefe das antigas. Ele era mais assim, ele não era muito chefe tipo modernoso, ele tratava a gente ainda com um pouco de, tipo, os pintinhos da galinha na asinha. Então, ele me tratou de uma forma muito como se fosse meio filha. E ele falou, minha filha, não sei, vamos fazer o seguinte, não vamos decidir nada agora. Isso, quando eu sentei para falar com ele, eu já estava totalmente decidida, né? Como eu te falei, quando eu tomo uma atitude, eu não tenho retorno.
E aí eu estava toda decidida, mas eu percebi pela minha inteligência emocional, pela percepção do andar da carruagem, que eu não teria que cortar tudo ali e dizer não, é isso mesmo e ponto. Eu teria que dar tempo também para ele se adaptar. Então, o que eu fiz? Eu acolhi tudo que ele disse. Você tem razão, vale a pena eu pensar um pouquinho mais. Eu não sei se vou mudar de ideia, mas você é um cara muito, muito sábio. Eu acolho as suas palavras. Eu acolhi. Eu deixei ele com a pulga atrás da orelha, mas ainda, né, amadurecendo a ideia, para não fazer uma coisa, uma ruptura, e eu também ser prejudicada nesse radicalismo de impor a minha colocação. E aí eu fiz um processo. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você tira férias, junta com o carnaval, pensa tranquilo, vai conversar com seus pais, vai ver se é isso mesmo. Aí eu acolhi, falei, beleza, tiro férias, vou pensar. Já estava definida, né, aqui entre nós. Mas fui levando na psicologia, né, na percepção intuitiva de que esse era o caminho. E aí ele me saí de férias, não sei o que, aí voltei tipo março. Cheguei em março, continuei a trabalhar, tratei tudo normal e tal. E aí um dia ele me chamou, ele falou, e aí, você mudou de ideia? Aí eu falei, vamos conversar? Aí eu falei, olha, aí eu agradeci muito a ele, expliquei, repliquei tudo, mostrei todo o meu coração para ele, abri o meu motivo, disse que conversei com meus pais, disse que realmente eles ficaram um pouco preocupados, mas que eles querem ver a filha feliz e que eu adoraria que ele pudesse me entender, que eu ficaria o tempo que fosse necessário para que ele ficasse tranquilo, que eu não ia largar nada, abandonar nada, que eu estava no tempo dele, que se demorasse 1 ano, 6 meses, 3 meses, que eu estava de acordo. Eu fui muito legal, muito flexível, eu mostrei, assim, humildade e, ao mesmo tempo, verdade, sabe? Que eu acho que é isso que conecta as pessoas. Eu não fui lançando, tipo assim, agora eu estou saindo, minhas contas. Não, eu fui devagar. Primeiro porque eu sou muito grata às coisas que passam na minha vida e às pessoas que me deram a oportunidade. E se não fosse aquela empresa, eu não teria juntado um bom dinheiro para poder sair também. Então, tudo tem um porquê. E, além de tudo, eu também pedi a ele, se fosse possível, ele interceder a meu favor, a ponto da gente tentar fazer algum encontro de contas em que eu pudesse sair, porque eu falei, eu tenho um filho pequeno, você sabe que eu vou fazer uma transição de carreira, isso não é fácil. E aí, com todo esse meu jeitinho que eu fui falando, eu fui seduzindo um pouco a situação, ele falou assim, olha, por mim eu faço isso por você, mas o teu cargo, o tempo que você já tem de empresa, eu preciso levar isso para a França, eu preciso levar isso para o presidente, eu preciso levar isso adiante, mas eu vou dizer que por mim tá ok. Aí ele conversou com os acima dele, né, com o presidente da L'Oréal Brasil, no caso. Aí a pergunta final para decidir foi, eles me conheciam, porque eu já tinha trabalhado direto com o presidente, ele falou, por mim ela é uma ótima profissional, você tem alguma coisa a dizer? Ela falou, não, por mim eu libero. Ele falou, faça para ela. Eu acho que eu fui uma das poucas pessoas da L'Oréal que teve essa prerrogativa, e quiçá a última ou uma das últimas, assim, casos muito específicos para que isso acontecesse. E aí eles me demitiram e eu peguei todo, saí, aí apliquei meu dinheiro, graças a Deus eu nunca precisei usar, está aplicado até hoje, está por aí. Nunca tirei vivo com o que eu tenho, com as coisas que eu consigo realizar. Então, excelente. Assim, foi tudo muito planejado, sabe? Com emoção, com razão, mas com verdade acima de tudo. Foi essa. Ai, que joia. Cristiana, fantástico aí o teu papo aí, ó, as coisas que você colocou, a tua estratégia, né, muito legal. E eu tenho certeza aí que os nossos ouvintes, né, a galera está curtindo também esse papo com a Cristiana Antunes. E, pessoal, não esqueça de seguir a gente aí na sua plataforma de podcast preferida, ou se você estiver vendo, né, pelo YouTube, de seguir a gente, fazer o subscribe lá para vocês. Dá o joinha. Acompanhando, dá o joinha, né? Contando aí com a gente. E lembrando que o Nada de Pânico é publicado semanalmente, tá? Então a gente está sempre trazendo aí um papo, uma entrevista, algum assunto interessante e para vocês. E se vocês puderem mandar feedback para a gente, é muito importante, porque a gente vai, na verdade, sacar se a gente está indo no caminho certo, está trazendo as informações que realmente interessam a vocês, tá? Agora, voltando para a Cristiana. Bora! Você entrou em pânico em algum momento?
Eu entrei em pânico quando eu me vi sem saída antes de começar a estruturar a minha mudança de carreira. O pânico maior foi me sentir muito infeliz e muito desconectada de mim. Esse foi o meu quase pânico literal. Entendi. Fora isso, não. Não, até a minha legal. saúde melhorou. Eu me lembro que nesse período, graças a Deus, eu não, sabe, sou uma pessoa super saudável, mas assim, eu me via com uma gripe, com uma sinusite, com uma dorzinha de cabeça, com um cansaço, com uma indisposição, sempre com pequenas coisinhas. Ou seja, a energia, né, o corpo estava respondendo. Somatizava, né? Rapaz, de lá para cá, eu vou te falar, eu não tenho nem gripe, eu não sei o que é tomar um remédio, graças a Deus. Eu não tomo nem uma aspirina. Bora. Cristiano, você que é uma pessoa que já demonstrou, enfim, gosta de... Uma das motivações foi lidar com pessoas, né? Lidar de perto, ajudar, colaborar, enfim, conhecer esse amor aí que você tem pelo ser humano, né? Você tem alguma história assim inspiradora que você viveu nessa sua carreira como terapeuta que você possa compartilhar com a gente? Alguma mudança de vida interessante? Qualquer coisa, alguma coisa interessante que você queira compartilhar com a gente dessa tua nova vida profissional? Tem coisas assim muito pessoais, a minha visão, e também tem coisas que aconteceram com as pessoas que eu atendi, com diversas terapias, né? Mas, assim, que também eu tenho que saber como colocar, porque envolve terceiros, isso aí, da minha vida pessoal, pode perguntar o que você quiser, não tem problema. Mas envolve terceiros. Mas, assim, tem umas coisas, umas situações muito interessantes. Por exemplo, atender uma senhora de 90 anos e assim, meio que desenganada, que não ia mais poder andar, e de repente ela acreditar que um tratamento desse aos 90 anos poderia ajudá-la, enquanto tem tantos jovens que se recusam a tomar um floral, entendeu? A se alimentar melhor. E assim, depois, com 92 anos de idade, depois de 2 anos de tratamento, ela estava na piscina da casa da filha dela, nadando com pranchinha e batendo perninha. Coisas assim, sabe? Lidar com o empoderamento de mulheres, como eu já vi, principalmente na parte mais terapêutica mesmo, né, de psicoterapia. Eu trabalho muito com mulheres, é um nicho de trabalho que eu gosto muito, porque não por ser mulher e por entender o horizonte feminino, mas porque eu acho que homens também têm suas dificuldades, tem muita pressão em cima deles sobre vários aspectos e merecem ser tratados do mesmo jeito. Mas como a gente tem que meio que afunilar as coisas justamente para você ter um público-alvo e facilitar o teu trabalho, eu trabalho muito com mulheres. E, assim, no trabalho de psicoterapia, eu vejo muitas mulheres que são, vamos chamar assim, poderosas em determinados pilares das suas vidas, mas extremamente desequilibradas e frágeis em outros, sabe? E, assim, mostrar para essas pessoas o valor que tem, não precisar ser a mestra profissional, a rainha do trabalho, ou a melhor mãe do mundo, ou a melhor esposa, ou a mais bonita de todas, e ser a mais e depois os outros o mínimo, tudo descacetado, tudo bagunçado, tudo desestruturado, entendeu? E que muito mais saudável você manter um equilíbrio sendo quem você é e o melhor que você pode ser em tudo com equilíbrio, entendeu? Sua vida pessoal, sua vida afetiva, sua vida profissional. Então, assim, eu vejo mulheres extremamente bem-sucedidas, mulheres lindas, assim não conseguem se sentir, como eu diria, capazes de ter um relacionamento afetivo sério, digno, sabe, equilibrado. São mulheres extremamente submissas aos seus parceiros, são mulheres que não sabem lidar com os filhos, são mulheres que dão presente, mas não sabem dar afeto. São mulheres... Então tem várias vertentes. E quando a gente consegue ouvir depoimentos de pessoas dizendo para você que deixei de ser a melhor profissional, estou lá caí de produção, feliz da minha vida e continuo dando conta do meu recado, mas agora eu consigo ser uma mãe mais próxima, eu consigo me identificar melhor com meu marido, eu consigo descansar e dormir melhor, minha saúde melhorou, e aí você fala assim, uau, e você acha que você então não deu um salto quântico, você não subiu degraus? Mas às vezes para subir degrau você precisa descer em algum pilar, porque nada em desequilíbrio funciona, sabe? Buda já dizia na sua sabedoria milenar,
caminho do meio, equilíbrio em tudo na vida. Então, assim, essas são as coisas que mais me deixam com prazer de fazer o que eu faço, é ouvir isso, sabe? É ouvir pessoas voltando a ter qualidade de vida, porque reestruturaram suas vidas, vida financeira, vida profissional, vida afetiva, vida familiar, vida como mães, como mulheres, vida sexual, vida, sabe? Vida. Equilíbrio pleno na sua vida. Isso é uma das coisas que mais me dá prazer quando eu consigo dar esse start, assim, essa percepção e fazer a pessoa realmente querer se ajustar. É isso. Sabe, Cristiana, e realmente que prazer que dá para a gente ouvir você falar isso, porque a gente percebe o teu nível de realização pessoal. Isso é maravilhoso, é fantástico. Você transborda isso quando você fala. Que bom, obrigada. Agora, eu queria voltar um pouquinho no tempo, no momento de transição novamente, né? Porque você, tem uma cabeça, sempre estava ligada às coisas mais orientais, né? De mente, de espírito. Você se preparou muito, você fez cursos. Como é que foi para você se preparar para, eu vou dar esse passo? Como é que foi essa parte de, vamos falar assim, cursos, né? Isso, vamos lá. Como eu falei, se eu não me engano, com a pergunta do Eduardo lá atrás, ou sua, já não me recordo bem. Desde pequena eu falei que eu leio muita coisa desse lado mais filosófico, né? Dentro da adolescência, não eram livros tão técnicos, tão profundos, tão complicados, eram coisas mais superficiais, mas sempre voltado a um lado filosófico, a um lado de padrão de consciência. Sempre teve uma percepção humana muito grande por trás dos meus interesses. E aí, com o passar um pouco da idade, eu fui me aproximando, tendo um pouco mais de autonomia como pessoa, ainda não adulta, ainda adolescente, e comecei a fazer algumas coisas. Naquela época, fiz coisas que hoje eu não lembro mais, não lembro do que eu fiz, não lembro mais como praticar novamente, nunca mais eu fiz, nunca mais eu pus em prática, enfim, coisas que serviram para o momento, mas todas elas ligadas sem querer a tudo que é do mundo terapêutico. Por exemplo, desde nova eu comecei a fazer muitas formações, vamos dizer assim, com técnicas que hoje eu não uso mais. Por exemplo, eu adorava o mundo cigano, eu tinha uma atração pelos ciganos absurda, eu não sei de onde veio isso, deve ser de alguma vida aí. Uma atração enorme pelo mundo cigano. Aí eu começava a ler livros sobre o cigano, aí eu entrei para um curso para aprender a pôr carta, baralho cigano. Então, assim, eu acho muito engraçado isso. Mas, assim, hoje eu não trabalho com nada disso, é psicoterapia, acupuntura, saúde, eu trabalho com atletas, com mulheres, é outro papo. Mas desde lá eu fazia. Aí fui aprender a colocar carta, tarô. E aí coloquei tarô para um monte de gente. Aí, quando a coisa ficou mais séria, eu comecei a ter. Aí não vem ao caso. Algumas visões, algumas coisas mais além do que as cartas diziam, eu comecei a ficar com medo. Eu tinha 16, 17 anos, eu fiquei meio tensa. Aí depois eu sempre trabalhei muito meu lado espiritual, com leituras edificantes, com coisas legais, com um trabalho espiritualista, e sempre voltado para autoconhecimento e aprendizado, e a melhora interior, melhora de quem eu sou e de que eu vim fazer. Aí o tempo foi passando, fiquei um pouco mais velha, fui estudando astrologia, estudando uma coisa aqui, estudando outra coisa ali. Aí o mundo corporativo meio que me absorveu durante um período e essas coisas ficaram muito como hobbies, né? Muito nos bastidores. Eu não tinha muito tempo de me dedicar integralmente a isso como eu tive na adolescência e como eu tenho depois que eu fiz a transição de carreira. Mas nunca abandonei a parte espiritual, que não tem nada a ver com terapia, mas isso é comigo. Onde quer que eu esteja, eu vou carregar. E fui fazendo as minhas coisas. Até que um belo dia, já num processo meio decadente dentro da minha satisfação como advogada, eu já estava num processo de declive pessoal, eu estava tendo essas pequenas coisinhas que eu falei com o Eduardo. Uma gripe toda hora, uma baixa de imunidade, uma dor de cabeça. Eu consultei uma homeopata, uma médica, inclusive, uma médica homeopata e pediatra, e ela fez uns florais, porque ela trabalha com isso também. Ela trabalhou com umas formulações de homeopatia
e ela regulou muito o meu campo energético, que estava bem ruim, porque quando a gente está infeliz, vai derrubando tudo, né? O corpo paga. Não tenha dúvida que o corpo paga. Insatisfação é doença na certa. Isso é certo. Batata, né? Com certeza. E eu não estava bem. Então, eu fui me tratar, né? Fui fazer coisas ligadas às coisas que eu acredito na medicina. E aí, ela me aplicou reiki. Uma médica, no consultório dela, ela olhou para mim, talvez ela sentiu em algum momento a minha abertura para isso, e ela falou, eu posso fazer uma coisa em você? Você me permite? Isso não é medicina, tá? Não estou confundindo nada. Se você não se sentir bem, você fala. Mas, assim, ela já tinha prescrito a formulação, tudo direitinho, já tinha me avaliado, me auscultado, visto tudo. E ela pegou essa. Eu falei, não, eu sou super aberta, pode me apresentar alguma coisa nova que eu fico super grata. Aí ela me deitou na maca, falou, relaxa, apenas fecha os olhos. E ela começou a me fazer reiki. Nossa, eu saí de lá nas nuvens. Um sorriso de orelha a orelha, flutuando, super bem, super feliz, super reenergizada. E eu virei para ela e falei assim, o que você fez em mim? Ela falou, apliquei uma terapia chamada Reiki, é de origem japonesa. Aí eu falei, como que você aprendeu isso? Ela falou, você passa por um workshop, um seminário, tem um mestre que vai te conduzir, vai te explicar a técnica, vai fazer um procedimento lá iniciático, vamos dizer assim, e você vai poder replicar essa energia, amplificar esse canal de energia para você poder fazer em você e nas outras pessoas. Aí eu falei, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Aí fui para casa e não sosseguei. Lembro que eu sou pragmática, eu ponho na cabeça, eu realizo. Aí eu entreguei para o universo, eu falei, eu vou descobrir onde eu faço isso e vai ser com uma pessoa excelente nisso, top, porque eu gosto de fazer as coisas com os caras tops, né? Eu gosto o cara mais top do tal assunto, o cara melhor daquilo, eu busco o cara, não quero saber o preço, eu vou nos melhores. E aí, estava procurando, você vê como são as coisas. Caiu um link lá, Reiki, não sei das quantas, eu cliquei, achei um telefone, era em Copacabana, no Rio de Janeiro. Aí eu falei, uau, perto da minha casa. Eu não sabia nada desta pessoa. Aí eu liguei, uma moça me atendeu, e aí eu perguntei, olha, meu nome é Cristiana, eu pesquisando aqui sobre Reiki, porque eu recebi uma sessão de reiki de uma pessoa, e eu fiquei muito encantada com a técnica, com o bem-estar que eu senti, e eu gostaria muito de aprender. Vocês ensinam? Como é que é? Aí ela falou assim, claro, ensinamos. O mestre Johnny DeCarli, ele ensina. Nós temos, inclusive, um seminário de reiki nível 1 acontecendo amanhã. Eu me lembro disso. Eu falei, amanhã? E tem a última vaga. Amanhã? Não, era exatamente, eu acho que a gente tem 2 ou 3 vagas apenas e assim a procura é muito grande. Eu falei, uma é minha. Aonde fica? Quanto é? Onde? Que horas? O que eu preciso fazer? Algo de especial a levar? Algo para preparar? Alguma coisa nos bastidores? Nada. Venha com o coração aberto que você vai amar. Pronto. Uau, que show! Fiz o nível 1, uma semana depois o nível 2, um mês depois o nível 3, e na virada do ano de 2006 para 2007 eu fiz o mestrado. Em setembro de 2007 eu era mestre de reiki, eu já estava podendo trabalhar com isso e iniciar novas pessoas, coisa que eu já fiz. Eu já formei vários reikianos para poderem trabalhar com a técnica também. Foi assim que surgiu. Então, depois do reiki, eu comecei a me aplicar muito reiki, aí isso deu uma expansão de consciência ainda maior, me reconectou com aquilo tudo. Aí foi um processo, né? Final de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 11 e 12 eu saí. Aí isso foi um processo. Então, quer dizer, então você sempre teve isso com você, mas de repente foi esse evento do reiki que de repente foi um trigger. Foi bem forte. Que legal. E aí, eu também, depois que eu decidi fazer a transição de carreira, eu também pensava, eu fiz várias outras formações. Eu fiz formação em alinhamento energético, eu sou consteladora familiar também e sistêmica, trabalho com famílias.
tem o curso completo, são 5 anos, foram 4 anos e meio estudando medicina chinesa em São Paulo, que é um polo, né, muito forte de medicina chinesa no Brasil, é em São Paulo, não é no Rio. E também foi uma coisa do nada, eu fui passando informações, eu cheguei no top do mestre, um dos caras mais catedráticos do assunto que tem no Brasil. Ele, inclusive, não é brasileiro, ele é cubano, e ele é um médico, ele é um cirurgião plástico que trabalhou em Cuba, fugiu de Cuba, morou na China, ficou 7 anos em hospital chinês, aprendendo com os chineses a trabalhar só com as técnicas da medicina chinesa no hospital da China. E ele, quando veio fugido de Cuba, inclusive, ele não pode nem mais voltar lá. A família dele está toda nos Estados Unidos e ele e a esposa moram aqui. Moram em São Paulo. Moravam em Embu das Artes. Sim, e aí depois isso, perto de São Paulo. E aí eles dão curso em São Paulo. E esse cara também é top. Tudo que eu aprendi, eu agradeço esse grande mestre que eu tenho de paixão assim no meu coração eternamente, Ernesto Garcia, assim como ao Johnny DeCarli, que eu digo aqui com todas as letras, que é um grande mestre, e é o cara que trouxe o Reiki para o Brasil e eu não sabia. Ele é escritor, ele tem mais de 15 livros publicados, a maioria de Reiki. Ele dá seminários na Europa inteira, nos Estados Unidos, ele é um cara muito top, e eu simplesmente achei ele clicando num link do nada, ou seja, quando vem, quando é para ser, tá tudo orquestrado, tá tudo dominado. Então, eu sempre entrego muito, sabe? Porque eu sei que vem para mim. Aquilo que eu falei é verdade. O que é meu vem para mim. Então, eu acredito nas minhas intuições. Uma ajudinha do mestre Google também, né? O mestre Google, exatamente. Mas, assim, poderia ter colocado num cara lá que pagou e que não era um cara bom, não era um cara que realmente fosse fazer a diferença na minha vida. E aí eu fiz várias formações. E o interessante é falar um pouco da formação específica do Reiki, que eu já falei, que foi uma eclosão, né? Uma coisa assim incrível dentro de mim, e a medicina chinesa. Quando eu fiz o Reiki, né, pela primeira vez com essa médica, e eu estava fazendo esse tratamento energético, eu estava me sentindo muito, muito descarregada, muito, muito cansada, muito desgastada. O marido dela, que também trabalhava no consultório ao lado, na sala ao lado da dela, ela no consultório como médica, e ele é fisioterapeuta e era acupunturista também. E aí ela falou, olha, se você quiser, eu te apresento o Marcos, que é o meu marido, e ele também pode fazer umas sessões de acupuntura em você, porque vai te reorganizar, botar você de novo nos trinques. E aí eu fiz, e eu me encantei mais uma vez pela medicina chinesa. E vi na medicina chinesa uma forma muito terapêutica, muito séria, desvinculada do holístico. Quer dizer, não tem como estar desvinculado do holístico, porque o holístico vem do holos, que é completo e integral, que é todas as formas de medicina que integra o ser como um todo. Mas aquela coisa muito esotérica, é nesse sentido, meio cabeça, meio pode crer, que eu nunca fui assim, mas eu queria uma profissão que me desse como terapia algo muito concreto, que tivesse um estudo sério, que tivesse uma filosofia. E eu vi na acupuntura um resultado absurdo de poderoso e uma certa padronização de comportamento como uma médica de medicina chinesa, como uma terapeuta de medicina chinesa. Então, eu falei, cara, e se eu fizer esse negócio? E se eu estudar esse troço? Você já imaginou que incrível ajudar pessoas com problemas gástricos, circulatórios, cardiovasculares, energéticos, psicossomáticos, várias doenças crônicas podem ser tratadas com a medicina chinesa. Que coisa linda! Eu vou estar sendo uma médica desse segmento, eu vou estar ajudando pessoas, eu vou estar cumprindo uma missão, ainda vou estar trabalhando com uma forma muito mais aberta, talvez, para eu conseguir meus primeiros pacientes, para eu ter um pouco mais de credibilidade, não ficar na coisa do esotérico e ter um caminho mais cartesiano, digamos assim, para trabalhar. Sim. Então, esse também foi outro insight que veio dentro de mim. Então, você vê que tudo foi trabalhado. Antes de eu sair da L'Oréal, o que eu fiz? Eu me matriculei no curso. E aí eu ia toda sexta-feira à noite, deixava o meu filho com a minha mãe ou com o pai.
ia para lá, pegava um busão da madrugada, ia dormindo no ônibus, chegava de manhã, ia direto para a aula, pelo metrô, que saía na porta, era mais fácil pegar o metrô do que avião, ia ser muito complicado. Eu dormia no ônibus leito, já descansadinha, já acordava na rodoviária, entrava no metrô, já saía na aula, era encaixar e papum, aula direto. E eu fiz isso feliz da vida. E eu tenho orgulho de dizer que a prova internacional que eu fiz para me graduar, depois de 4 anos com esse mestre, foi uma prova internacional dificílima. A minha média foi 96. E eu era a melhor aluna da turma de medicina chinesa. Uau, que parabéns! Parabéns. Se eu morasse em São Paulo, eu teria sido monitora dele, eu teria trabalhado lá, porque eu fazia aquilo com amor. Eu sugava as palavras daquele homem, que parecia que era um download divino. Eu era apertar o botão, meu cérebro virou uma máquina de informação, porque aquilo era tão visceral para mim, tão necessário, tão importante. Eu gravava a aula, anotava no caderno e aprendia. Chegava na Foi prova, tudo encaixando, né? Tudo se encaixando. E aí foi Então, assim. Eu tive a bênção também de quando eu me formei em 2012. O último ano, quando eu saí da L'Oréal em 2012, foi 3 de maio de 2012. Eu ainda fiz mais um semestre e meio em São Paulo de medicina chinesa, e quando foi no final de 2012, eu me formei na medicina chinesa. E em 2013, meu pai comprou uma sala para mim. A gente fez uma reforma e a gente comprou uma sala ali em Copacabana, na Barata Ribeiro com a Siqueira Campos. E para eu começar a atender, fazer os meus seminários de reiki. Então as coisas foram indo, sabe? E eu acho assim, quando é para ser, e foi. Que show de bola, Cristiana, muito bom. A gente está quase terminando, né, o tempo, mas o Michel tem uma pergunta, Michel. Opa, vamos lá, Michel. Vamos lá, Cris. Olha, estou adorando aqui você compartilhar com a gente, né, a tua trajetória e amadurecimento, né, pelo qual você passou, entendeu? Acho que isso vai ser muito inspirador, não só para a gente, mas como para as pessoas que estão nos ouvindo, né, vendo. E para aquela pessoa, voltando um pouquinho no passado, para aquela pessoa que está se identificando com aquele momento que você se sentiu assim, um pouco insatisfeita ou não completa, entendeu? E que talvez não tenha assim uma boa autoestima, talvez esteja precisando de uma mensagem. Que mensagem você poderia passar para uma pessoa que está se encontrando naquela situação inicial, para dar um apoio para essa pessoa, de repente, procurar alguma coisa? O que você poderia falar, assim, uma coisa breve? Primeiro passo, não se desespere. Segundo passo, não tome atitudes afoitas, baseadas em processo, em catarses, baseadas em surtos, baseadas em algo que não se sustente. Se você sente que faz algo ou que é uma pessoa que não lhe faz feliz, seja na sua vida profissional, na sua vida afetiva, nas suas escolhas, se há algo que te deixa para baixo, que mina a sua energia vital, a sua felicidade, a sua essência, o que você sente que é para você e que você veio fazer, guarda essa informação dentro de você, respira, para e busca ajuda se você não consegue destrinchar esse mapa, esse quebra-cabeça. Você sabe que você já descobriu qual é o seu quebra-cabeça e você tem as peças dele na mão. Mas se você não sabe juntar e formar esse quebra-cabeça sozinho, peça ajuda. Peça ajuda terapêutica, faça trabalhos de autoconhecimento, procure algum psicoterapeuta que possa ajudar você a se conhecer, uma pessoa séria, uma pessoa que não vai te dar conselhos, nem vai pegar você no colo, mas vai fazer você ser forte o suficiente, consciente o suficiente para você distinguir os seus caminhos. Trabalhe a tua resiliência, o foco, não deixe seus sonhos passarem batidos, mesmo que eles demorem a se realizar e que precisem dessas etapas prévias para que um dia você chegue lá, entendeu? Faça por você. Mas não tome nenhuma atitude se você está frágil, porque pode ser que o tombo te fragilize ainda mais. Tome as suas atitudes empoderada, fortalecida, dona de si, para que tudo que venha para você a partir desse momento seja
consciente, seja íntegro, seja forte o bastante para perdurar e para ser positivo. Porque senão o tiro sai pela culatra e acaba sendo pior. Você acaba se sentindo uma pessoa cada vez mais despreparada de se autogerenciar, porque você toma atitudes e tudo que você decide fazer dá errado. Um tiro na água. Então, você acaba cada vez mais andando para trás no seu processo de desenvolvimento pessoal e de fortalecimento pessoal. Então, calma. Saiba quem você é, o que você pensa que é, o que você gostaria de ser. E busca ajuda para que aquilo seja resgatado da sua essência, com técnicas para isso, para aí você poder ser livre para ser você. Nem todo mundo consegue fazer suas libertações e suas transições sozinho. E isso não é vergonha nenhuma, não é problema nenhum, ninguém é melhor do que ninguém. Todas as pessoas são capazes e são poderosas para coisas e são frágeis para outras. E isso é que faz da gente um ser humano em evolução constante. É mais ou menos isso que eu diria, se a pessoa viesse me pedir algum tipo de orientação. Muito obrigado, tá? Excelente resposta. Mandel. Bacana. Eu tenho uma última pergunta aqui para você, Cristiana. Primeiro, obrigado aí de novo, quanto aprendizado aí para a gente, né? E eu escutei uma máxima uma vez que diz assim, vai devagar porque eu estou com pressa. Exato. Né? É uma frase que eu acho muito bacana. Vai devagar. Eu queria saber onde é que está a Cristiana advogada. Ela ainda está aí? E como é que ela te ajuda? Sempre está. A Cristiana advogada é a Cristiana que também soma um lado pragmático da Cristiana pessoa. Foi muito útil para mim ter tido grande experiência no mundo corporativo, onde eu me saía muito bem, eu me colocava muito bem. Me colocar com gente grande, com pessoas, empresários, donos de empresa, negociar contratos de milhões, isso tem um peso, isso me empoderou também, me fortaleceu, porque quando a gente também vence isso, a gente também se constrói com isso, a gente se fortalece com isso. E eu agradeço demais a minha profissão por ter me dado ainda mais esse lado pragmático, reto, straight, né? Aquela coisa mais focada, ter meta para bater, ter projeto para cumprir, não com aquela obsessão que vocês sabem que tem no mundo corporativo, que chega a ser, às vezes, um tanto quanto pesada, né? Vamos ser gentis aqui com o ambiente, que eu sei que vocês são meninos corporativos, vamos ser bem gentil e delicada na colocação. Mas esses pesos que, às vezes, a gente se pega lá no fundinho perguntando, meu Deus, a pressão é grande aqui dentro. Será que eu aguento? Não é verdade? Todos já devem ter passado um pouco por isso. Tirando esse lado que fortalece, eu trago essa visão empresarial para a minha vida, só que de uma forma muito mais suave, muito mais leve, né? De acordo com a minha essência, com a minha personalidade, e sem ninguém para me obrigar a fazer algo que eu não queira. Porque também, se eu não quiser atender hoje, eu deito e durmo. E pronto, tá tudo bem. Se eu quiser ir à praia na terça-feira, eu vou. Se eu quiser, eu trabalho no domingo e tá tudo bem também. Então, esse tipo de qualidade de vida, de independência, eu sou uma pessoa muito independente, eu não gosto que me mandem, assim, que me botem muita coisa, assim, sabe? Então, essa liberdade geográfica, de horário, de disponibilidade e de prazer em fazer o que gosta, é extremamente importante para os meus valores. Entendeu? Eu não gosto muito de ser tolhida, sabe? Em função de um esquema maior que não seja o meu esquema pessoal. Isso sempre me agrediu muito, muito. Então, essa coisa de ter horário, por exemplo, home office ia ser uma beleza. Se eu tivesse vivido na época do home office, talvez eu tivesse até me estendido mais. Por exemplo, eu gosto de trabalhar por produção, eu não gosto de trabalhar por horário, eu não gosto de ter que hoje sair, tal, sabe? Tem coisas que me incomodam. E hoje a minha profissão me deixa com essa flexibilidade, porque eu faço o que eu gosto e eu coloco o meu horário. Se eu tiver com uma dor de cabeça, coisa que graças a Deus eu não tenho, ou se eu tiver um meu aniversário, eu fecho minhas portinhas, fecho a barraquinha, desligo o computador, avisa que eu não vou atender, que eu não vou falar, que eu não vou fazer, e não faço. E está tudo bem. Então,
Isso é muito empoderador, isso é muito forte. Isso é uma coisa que eu não largo, se Deus quiser, nunca mais na minha vida. É ser dona do meu nariz, é apontar para lá e lá seguir, entendeu? Isso é muito forte para mim. Isso tem muito a ver com quem eu sou. Que legal, Cristiana. Realmente, pessoal, esse papo muito inspirador, né? Muito legal. E eu quero te agradecer muito, né, a sua participação. Você está esse tempo com a gente aqui. Eu acho que se a gente tivesse mais tempo para falar mais e mais, né? E, Cristiana, e o pessoal, onde que te encontra? Você tem uma mídia social, algum contato? Sim, tenho sim. Como é que eu faço? Eu falo, vocês anotam? Vocês... Fala aí. Isso, pode falar, depois a gente... Então, o Instagram é @Cristiana_Antunes_terapeuta. Legal. Eu tenho um canal do YouTube que está parado, mas que vou voltar a movimentá-lo, que é o Espaço Tausen. Eu tenho esse canal no YouTube aberto, mas tem uns vídeos interessantes lá, mas eu vou voltar a fazer mais. E nesse exato momento, eu não sei se vocês não têm mais tempo, eu vou colocar só para complementar rapidamente. Eu estou fazendo um projeto online também, eu não estou fazendo só atendimentos presenciais e online. Eu estou com o mundo digital, eu estou montando um curso digital só para mulheres, com a parte de autoestima, de empoderamento feminino, de autoconsciência, né? Trazendo toda essa consciência através da psicoterapia. Eu estou estruturando também um desafio de 21 dias para fazer um levante na pessoa, né? Um desafio de 21 dias, né? Para dar um up, dar um primeiros passos. Eu estou criando um curso que é assim. Muito legal. Estou montando uns workshops também para retomar os meus workshops presenciais antes da pandemia que eu fazia. Agora eu vou criá-los no meio online também, que eu acho que é bastante viável. Então, assim, eu estou com uma mentora de marketing digital me auxiliando, né? Eu tenho um grupo de pessoal de marketing e eu estou fazendo essa estruturação também para aumentar a minha visibilidade à distância, no mundo online, e também poder levar a palavra, o conhecimento, as terapias para mais pessoas. Eu estou estruturando e o meu projeto ano que vem está com esse funil de vendas, com os meus produtos estruturados, tudo isso encaixado, e eu já com tudo na praça. Excelente decisão. Todo mundo nascido. Show de bola. Isso realmente vai ser muito legal. E eu queria agradecer o pessoal também que participou, o Eduardo Conde, o Rui Cunha, o Michel Girardes. Tá? Muito legal ter esse papo. E lembrando, pessoal, que o Nada de Pânico é produzido por um time formado por profissionais sêniores do mercado, com o objetivo de compartilhar conhecimento, experiência, enfim, de anos, né, de vivência, de carreira, e mostrar que não existe limite de idade para aprender, para ensinar, para trabalhar e, principalmente, ir atrás dos seus sonhos. E hoje, né, nesse momento, agora a gente termina, né, o episódio Nada de Pânico, agradecendo muito vocês aí que estão nos seguindo, nos ouvindo, nos vendo. E também fique à vontade de seguir a nossa página no LinkedIn, do Nada de Pânico, o nosso Instagram, Nada de Pânico Team. E terminamos hoje. Queria mandar um grande abraço aí para todo mundo. E vamos de nunca é tarde, porque, afinal, a vida é repleta de oportunidades. Sempre. Tchau, pessoal. Gente, muitíssimo obrigada, gratidão, obrigada. Um beijo para vocês todos, muito grata pela oportunidade. Espero ter contribuído ao máximo para vocês e para todos que vão ouvi-los. Tá bom? Obrigada, Eduardo, gratidão. Beijo grande, obrigada pela ajuda. Tchau, muito Ricardo, Michel, Eduardo. Viu? Um beijo no coração de vocês, tá? Fiquem com Deus. Obrigada.